Fala galera, Rodolfo Pérez aqui. Hoje vamos abordar um tema que tenho certeza que se você não cometeu esse erro ainda, você talvez esteja cometendo. E claro, assistindo esse vídeo, a ideia é que você nunca cometa. Vamos falar aqui um pouquinho sobre alimentação pré-treino, que você jamais deveria fazer antes do seu treino. E aí pessoal, tem gostado do conteúdo do canal? Algum suplemento, alguma estratégia que vocês gostariam que eu abordasse por aqui? Deixa nos comentários que terei a maior satisfação em estar tirando a dúvida de vocês. Primeiro ponto, alimentação pré-treino, a ideia é que gere energia para esse treino. Podemos falar de musculação, podemos falar de beach tênis, de crossfit, de um pedal. Independentemente do exercício que você vai fazer, você deve ter energia. Agora, alguns mitos acabam atrapalhando essa refeição pré-treino. O primeiro deles, muitas vezes a pessoa faz uma ótima refeição pré-treino com bons níveis de carboidrato, que é o nosso principal nutriente energético, só que 1 hora antes do treino, sendo que para a síntese de glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato nos músculos e no fígado, nós precisamos de 4 a 6 horas. Então, primeira dica, não estamos falando de uma refeição pré-treino, mas de 2 refeições pré-treino. Se você treina logo pela manhã, deve considerar também a refeição realizada na noite anterior, com uma boa fonte de carboidratos, uma absorção mais gradativa, para realmente você acordar com uma reserva de glicogênio muscular adequada para o exercício físico. Então, 2 refeições antes do treino são muito importantes para a sua rotina de exercício. Outro erro muito comum, sabemos que a cafeína é um grande pré-treino, sendo que é o grande componente de diversos pré-treinos que podem também conter, claro, desde citrulina, arginina, taurina, nutrópicos, entre outras substâncias, mas a presença da cafeína é quase que unânime, exceto em alguns produtos justamente elaborados para aquelas pessoas que são muito sensíveis à cafeína. Mas em geral, a cafeína acaba sendo grande recurso ergogênico antes do treino, só que ela precisa de 30 a 60 minutos para atingir o seu pico de ação. Então aquela pessoa que usa o pré-treino logo antes do treino, ela acaba não tendo aquele pico realmente da cafeína no momento que ela mais precisa. Às vezes o treino dura 1 hora e ela toma logo antes, quando a cafeína está lá no seu nível máximo, o treino está acabando. Então não teria muita lógica esse uso de um pré-treino ou cafeína logo antes do treino, e sim respeitar essa meia-vida na qual nós precisamos para o pico de ação da cafeína. Quando falamos de exercício mais prolongado, a pessoa vai pedalar por 4, 6 horas, é interessante até a suplementação de cafeína durante o exercício também, seja na forma de balinha, seja na forma, tem alguns géis com cafeína, falando aqui principalmente de um pedal, alguma atividade com essa duração mais prolongada. Agora, um terceiro erro muito comum é colocar uma quantidade muito grande de fibras na refeição mais próxima do treino. Por exemplo, 2 horas antes do treino coincide com um almoço, aquela pessoa capricha demais os legumes e verduras, e esse retardo na digestão, no esvaziamento gástrico, do estômago, pode trazer algum tipo de desconforto e atrapalhar a performance desse indivíduo, principalmente se você for nadar ou fazer uma atividade como corrida, você precisa de um esvaziamento gástrico muito bom. Claro que isso é treinável. Você pode encontrar um atleta de endurance de altíssimo nível que come uma quantidade muito grande de comida logo antes do treino e não sente nenhum tipo de desconforto, mas essa pessoa fez um treinamento para o seu intestino proposital, pensando até em uma prova muito específica, um de ultra endurance, mas aí é um assunto para um outro vídeo, pensando aqui agora na rotina prática da maior parte de vocês, que é um treino de musculação, um crossfit, algo assim com uma duração não tão grande. Nós precisamos tomar mais cuidado com esses fatores. Então evite farelo de aveia, seja também muita fibra por meio aqui de vegetais, Fibra é fantástico, nós precisamos encaixar muita fibra na nossa dieta, mas logo antes do treino não é o melhor momento. Então, pensando nas 2 refeições anteriores ao treino, aquela que é realizada com mais distância, ok. Agora, aquela mais próxima do treino, bastante cuidado com relação a isso. E da mesma forma, tomar muito cuidado com a ingestão de gorduras na refeição pré-treino. Essa seria a nossa 4ª dica. Então, muito cuidado com excesso de pasta de amendoim, só para citar aqui um pequeno exemplo, Realmente aqui nós temos até algumas estratégias de dieta, como a dieta cetogênica, que é mais baseada em gorduras. Eu particularmente não gosto dessa estratégia, eu vejo que não tem um fundamento no sentido de que já é comprovado que não traz
benefícios com relação à performance. E o mais importante, de dificílima adesão. Então é algo que na minha prática clínica eu não trabalho, mas existe essa possibilidade. Mas agora pensando em algo com mais adesão, algo mais organizado dentro aqui de uma estrutura, até falando das questões culturais aqui do nosso país, fazer aqui uma alimentação pré-treino que seja rica em carboidratos, adequada em proteínas. Esse adequado não é nem mais nem menos, lembrando que a ingestão de proteínas ao longo do dia, ela deve ser mais uniforme, mais parecida possível entre as refeições, e não é porque é antes do treino que você vai usar uma quantidade maior de proteínas, e sim, você mantém uma distribuição mais uniforme de proteínas ao longo do seu dia. Então, claro, aí entra também a questão de adesão a hábitos, né, alimentares. Eu sempre sou um defensor da comida de verdade, acima de tudo. Eu sei que hoje a nutrição tá um mimimi danado, né? Colocam o carboidrato de um pacote de bolacha igual o carboidrato de uma fruta, né? Eu não consigo concordar com isso jamais. Eu sou adepto da comida de verdade. Então, observar dentro do horário do seu treino e dos alimentos que você mais se adapta, envolvendo batatas, envolvendo arroz, envolvendo, aí no caso, frutas, aveia, mas no sentido aqui, uma farinha de aveia, falando do pré-treino, ao invés de um farelo. Então buscar ali, dentro desses alimentos de ótimo valor nutricional, opções para ser realizada aqui na sua refeição pré-treino. Até falando aqui em outras possibilidades, né, para fugir um pouquinho aqui de alimentos muito específicos, né, que tem pessoas que acordam comendo arroz, acordam comendo batata, acordam comendo mandioca, aipim, macaxeira, dependendo da região de cada um aqui de vocês, mas enquanto outros não têm esse hábito. Mas claro, tudo é treinável, tá? Então, eu já tive pacientes que com altíssimo nível, buscando estética, que no começo tinham dificuldade de comer até alimentos mais simples, e depois de algum tempo, tá claro, meses ou até mesmo alguns anos, chegaram a comer arroz com tilápia no café da manhã. Lógico que eu tô falando um nível extremo, não tô sugerindo isso para você, apesar que, no caso, no Japão, estive lá recentemente, é algo comum se acordar de manhã e comer arroz com peixe. Então é uma questão muito cultural. O Brasil é um tamanho de um continente, então aqui em cada região tem o seu hábito de café da manhã, e enquanto na região norte e nordeste é mais comum a utilização de tubérculos, utilização até mesmo de carne no café da manhã, aqui na região de São Paulo, eu sou do Paraná, mas moro em São Paulo há muitos anos, aqui o tradicional é café com pão com manteiga, né? Então, eu acho que um japonês nato, deve olhar esse pão com manteiga e aí sim ele acha estranho. Então é questão cultura de cada um. E lógico, dentro de um consultório, a ideia é sempre ir adequando de acordo com as características culturais, socioeconômicas, hábitos alimentares daquela pessoa, né? Então no consultório a gente encontra de tudo, pessoas que tiveram uma aversão muito grande com banana, ou então com arroz, ou então com outro tipo de alimento, e realmente é muito difícil estar introduzindo alguns alimentos, por mais que sejam saudáveis para pessoas com esse tipo de aversão. Eu vejo um grande problema hoje em dia são as bobagens de rede social, conduzem muito pessoas a eliminarem alguns alimentos que não lhe faziam mal, não lhe traziam nenhum tipo de desconforto, e aquela pessoa elimina por causa de um post mal elaborado na rede social. Por isso a importância de realmente aqui nesse canal comigo eu trazer informações sérias, de qualidade para vocês, e não trazer apenas aqui temas polêmicos, em troca de engajamento, que mais vão prejudicar a rotina alimentar de vocês do que agregar. E aqui a ideia, por mais que eu tenha alguns vídeos focados em atletas de alta performance, focados em suplementos realmente mais avançados, a ideia são dicas de nutrição e suplementação que encaixem para você e para toda a sua família. Afinal de contas, a mesma nutrição que leva um atleta a ser campeão olímpico pode auxiliar, claro, com as devidas proporções, alguém a melhorar um quadro de diabetes, ou então prevenir alguma doença mais grave, ou até mesmo ter ali mais condições de relação ao seu estado nutricional para superar uma quimioterapia e tantos outros desafios que cada um aqui de vocês tem ou terão ao longo da vida, envolvendo questões até mesmo profissionais, performance para o trabalho, performance para o estudo, performance para buscar uma ótima estética. Então cada fase da nossa vida é um novo desafio. Bom, espero que essas dicas tenham ajudado. Citei aqui 4 situações que devem ser evitadas quando falamos de alimentação pré-treino. E aí, o que você achou? Deixa aqui embaixo sugestões, comentários sobre esse e até futuros vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Valeu, pessoal!